tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de dezembro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1770. 4 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema, o título, Trafar Favorito. A especialidade, autotrafarologia. Quer dizer, a ciência do trafar, que é o traço fardo da personalidade. Definologia. O trafar favorito é o traço fardo dominador da consciência vulgar e no século XXI tem sido, em geral, a toxicomania mortífera, a partir do tabagismo, do alcoolismo e dos cocainismos e também do armamentismo pessoal. Os bagulhos autopensentes preservados, os pecadilhos autopensentes ingenuamente considerados inócuos, as brechas, as intrusões xenopensênicas patológicas, o quisto doentio no holopensene pessoal, a qualificação das escolhas pessoais, o grau de desconfiômetro mínimo, as escolhas, primazias e opções menos inteligentes, o deleite com as ações evolutivamente ectópicas, o apego às pseudo-vantagens auridas na conduta trafarística, a estima pelo nódulo nosográfico da personalidade, o trafar favorito considerado parte relevante da identidade pessoal. Eu quero dizer para vocês que em seguida aqui tem aí um A e um O que está lá sobrando, isso aí nós já vamos ver lá. Na argumentologia tem a caracterologia com 12 categorias de reações pessoais no universo dos trafares favoritos. Na remissiologia destacamos 5 verbetes: acriticismo, autoassédio, autodesorganização, força do atraso e raciocínio falho. Frase enfática. O trafar favorito acomete a consciência desleixada e dependente. Em certos casos, a pessoa chega até a jactar-se das próprias mazelas, incapaz de sobrepor-se aos vícios arraigados. Você alimenta algum trafar ou algum trafor favorito? Desde quando? Eu quero dizer para vocês que um dos meus trafares favoritos aqui é pegar no pé do Loche. Não, eu estou falando que todo mundo tem o seu, né? Eu estou só dizendo, agora eu vou perguntar, né, para o Loche qual o dele. Agora, pergunta. Em uma tertúlia anterior, o professor solicitou a contribuição a respeito de atitudes anticosmoéticas. Devido às minhas atribuições profissionais, não posso assistir à tertúlia ao vivo. Daí ouço as gravações via MP3. O que me perturba os ouvidos são as várias batidinhas no microfone, que alguns dão antes de falar. O microfone possui um LED que avisa se está ligado ou não, sendo desnecessária a tal batidinha. Então, fica aqui a reclamação desse nosso amigo de Niterói. Já se falou para ninguém bater nisso aí já faz alguns anos, quer dizer, mais de um ano, né? Mas a turma continua batendo, de modo que, como agora é teletertuliano, vocês têm que levar isso mais a sério. Nada de bater no microfone, tá certo? Frequentemente, quando tenho que ir ao hospital, visitar ou acompanhar alguém, sinto dores de cabeça, enxaqueca, geralmente. Nessa última semana, fui visitar uma amiga que estava internada e passei muito mal. Vomitei e até cheguei a desmaiar. Gostaria de entender o que acontece comigo nessas situações. Você é uma esponja. Você está chupando as energias gravitantes, patológicas, que devem estar afetando órgãos do sistema do seu corpo. Isso acontece nas melhores famílias quando a pessoa é esponja. É a absorção do processo. Você tem que estudar mais o que é o arco voltaico, se for possível, mas o melhor, pelo menos, é o estado vibracional e trabalhar com isso.
A consim incauta e a pedeuta mantêm o seu trafar favorito como ponto central em torno do qual orbitam seus demais trafares e chafurdam em vista dos mais variados matizes. É uma questão de apego patológico preservado. A consciência-terapia é uma das soluções? Sim, ela existe para isso. Como desfazer esse quisto renitente e automimético? Tem que insistir e se organizar. E o ideal é sempre fazer apontamentos, anotações, que isso ajuda para a pessoa não esquecer. E outra coisa, quando é muito renitente, o ideal é a pessoa assinar e datar, que assim mostra o processo da vergonha na cara. Vai dar mais dignidade para a pesquisa, a pessoa melhora mais depressa. Ontem assisti um vídeo que falava sobre cirurgia espiritual. Era um médico chamado João de Deus, de uma cidade chamada Badiane, em Goiás. Ele me lembrou o Zé Arigó pelos seus procedimentos. O senhor o conhece? Poderia falar a respeito dessa pessoa? Não. Já vi falar, li também a respeito dele, não conheço pessoalmente. Agora, diz que ele é uma personalidade diferente dos outros, muito diferente do Zé Arigó, que era afável, conversável, era aberto, alegre, um meninão. Esse aqui é fechadão. E tem uma série de coisas, um temperamento diferente. Mas parece que tem muitos fatos deles que são reais, tem muita gente que fala a favor. Eu não conheço, não posso falar nada. Poderia relacionar o fanatismo do futebol com o verbete? Seria um trafar favorito em nossa sociedade? Aí é bom você falar com a turma da televisão, né? Os programas de futebol são violentos, não é isso? E tem uma opção de gente que não tem mais para defender isso, né? Aquele nosso amigo da praia, o João não sei o quê, e os outros mais, esses já morreram. Mas é turma fanática com futebol, né? Se a Umbanda e o despacho funcionasse, todos os jogos da Bahia terminariam empatados, porque eles vivem fazendo despacho. Isso não funciona. Você lembra, né? É o cara da praia, hein? Não, o João Saldanha falava sobre isso, mas quem inventou é um cara da praia, entende? Então, tinha o apelido da Nico, não sei o quê. Agora, quero dizer para vocês que eu recebi aqui um livro do nosso amigo Lírio Bertoli, que lançou esse livro faz poucos dias. Esse livro foi escrito por ele, como se fosse uma autobiografia, a pedido do nosso amigo, sabe, prefeito, o Paulo McDonald. Ele é que pediu para ele escrever o livro. Então, ele escreveu o livro. O livro fala de Foz, tem uma série de ilustrações, inclusive algumas coloridas. Eu agradeço muito a ele, que mandou com a dedicatória para mim, que eu não vi aí o lançamento dele. É a primeira edição esse ano. É interessante, o livrinho sobre Foz. Isso aí vai para a nossa coleção lá, das tecas, da Fosteca, né? Tem muita coisa. Esse aí é o último livro sobre Foz. Acabou de sair, está quente, saiu do forno agora. Agora, o trafar favorito, como é que nós ficamos aí com vocês, nessa condição? Não diz respeito a vocês, mas diz respeito às pessoas que vocês assistem. Está certo? De modo que é importante. Eu não vou bater, não é bem dúvida, mas tem muita gente que faz toda uma euforia quando bebe, fuma. Eu já vi gente defendendo isso, um monte de gente defende o tabagismo, o álcool, tudo é comum. Tá certo, né? Tem gente que faz suicídio lento também e defende o suicídio lento. Tem cara que vira para você e fala assim, não, a gente vai morrer mesmo um dia, por quê? Mais um dia, menos um dia. A mim não me interessa. Tudo isso eu já ouvi na minha vida. Então, são pessoas totalmente frívolas perante o destino e a realidade da evolução. São totalmente superficiais perante a realidade. Essas, elas não têm trafar favorito. Elas têm um mega trafar, né, favorito. Falaram do futebol, mas futebol é uma multidão que faz apologia. Agora, o que é ruim no futebol são os hooligans. E também
esse processo da FIFA, né, que explora todo mundo para ganhar dinheiro, né? O cara que dirige, por exemplo, o futebol no Brasil é muito mal visto há muito tempo. Esse outro Blatter, também, que é o chefe da FIFA lá também. Agora, por exemplo, eles pegaram 2 países que deram mais dinheiro. Rússia e Catar. Quer dizer, eles não precisaram fazer muito esforço para catar 2 países. Mas aí apareceu. Entende? Por causa de dinheiro. O que apareceu na imprensa, isso? Eu não cheguei a ver. Que eles deram dinheiro? Sempre, é por causa de dinheiro. É a mala preta. O processo é. Agora, isso já vem de algum tempo que eles falam da FIFA e do futebol, né? É uma indústria, né? É indústria esportiva. O jeito que tem a indústria da educação, tem a indústria do esporte. Por exemplo, esse negócio de pagar esses milhões de dólares por causa de um craque, isso aí eu acho de vomitar também. Terrível isso tudo. Mas, agora, pois é, tudo é lavagem de dinheiro. Mas agora, como é que fica? Por exemplo, a lavagem de dinheiro agora mais séria no Brasil está sendo lá o processo do estádio, né? Eles estão querendo ganhar dinheiro, o negócio está difícil de fazer o negócio. Todo mundo quer uma parte, uma briga em São Paulo, né? Corinthians, não sei o que mais. O Corinthians saiu ganhando, o Lula deve estar o Lula deve estar por trás, que ele é corintiano, o estádio agora vai ser do Corinthians. Esteja. Agora, tudo tem dinheiro atrás disso aí. A bola é uma bola de dinheiro, a bola de futebol. É aquela questão dos hooligans, porque a Inglaterra é considerada um país de gente bem educada, e os hooligans são os torcedores ingleses que saem matando gente. Com educação. É um paradoxo. Machucam com educação. A vergonha, né? Agora, o processo é que tem o tabagismo, a cocaína, e uma série de fatores que criam esses trapalhos, né? Aqui nós temos uma pessoa da Austrália. Eu tenho aqui, eu vou falar em português aqui mais ou menos. Eu tenho aqui um tema de trabalho no qual eu gosto de trabalhar em outro edifício. Portanto, o meu chefe, que é uma mulher, está prevenida, vem e vai e não me deixa, e não me parece querer que eu vá embora. Eu tenho ficado trabalhando com ela mais ou menos nesses últimos 5 anos. Pelos últimos 6 dias, eu estive exteriorizando energia para ela no chuveiro e pensei em continuar com isso por mais um mês, como você descreve nas suas tertúlias. Você tem alguma sugestão para quando seria melhor melhorar essa situação? I think that you must do something all the time with your vibrational state. This is the best that you can do. And go ahead. Isso é da Austrália. No programa passado, vi o senhor dizendo que a Bíblia causa mais mal do que bem. Porém, o senhor não acha que os ensinamentos de Jesus Cristo ajudam a manter as pessoas dentro da cosmoética e dessa forma auxilia na evolução da consciência? Sim. Por um lado ajuda muito e por outro faz a guerra. Baseado em Jesus Cristo e a Bíblia que tem essas maiores guerras que tem por aí. Outra coisa, tem umas guerras que já tem aí quase uns 50 anos já. Pois é, tudo é por causa disso, presta atenção. Seria bom você ler um livro que eu escrevi que chama Homo Sapiens Pacíficos. Agora, se você sair bem depois da leitura, você deve ler o Homo Sapiens Reurbanizados, esse é pior. É melhor trocar as bolas aí, ler primeiro o Pacífico, depois ver o Reurbanizado. Desde que comecei com um curso de projeciologia, tenho muita facilidade com projeção. Consegui me projetar no primeiro dia do curso CIP.
E meu parapsiquismo aumentou significativamente. Mas, infelizmente, meu medo ainda não me fez ir mais longe. Como faço para vencê-lo? Acabe com o medo. Do chão não passa, seja ridícula, cometa alguma coisa. Geralmente a pessoa tem medo ou qualquer coisa porque ela tem medo de passar por alguma coisa ridícula ou alguma coisa de morrer. Primeiro, sua consciência não morre, do chão não passa. Fica firme, tenha confiança naquilo que você faz. Após iniciar os cursos de Conscienciologia, minha vida familiar mudou drasticamente, a ponto de meus pais correrem o risco de perderem todos os nossos bens. Isso desestabilizou toda a nossa família, já que somos muito ligados uns aos outros. Tenho tentado fazer EV, exteriorização de energia, mas às vezes sinto-me fraca, a ponto de sentir fortes dores no peito. Como faço para ajudá-los? Seria possível interferência de assediadores para que tudo isso acontecesse? Pode ser. Às vezes levantou a poeira. A primeira coisa é, trabalhe com as energias e tenha confiança para melhorar. Pense positivo. Se pensar negativo, você vai piorar tudo cada vez mais. Por favor, pode esclarecer essas minhas dúvidas quanto à TENEPS? De que forma pode repercutir a TENEPS feita para uma consciência que cultiva esse trafar favorito da toxicomania? Até onde vai o alcance dessa assistência? Vai até onde ele recebe assistência e melhora. Né? Às vezes é possível, às vezes não. Na TENEPS, há algum problema de se usar o despertador para avisar o término da prática? Não, não deve usar. Isso é negativo. Olha lá o manual da TENEPS. Qual a melhor atitude mental para se predispor à semi-possessão? Seria a técnica da tábula rasa? Teria outro? Para se predispor à semi-possessão, a melhor coisa é a tábula rasa, sim. E se predispor fisicamente. Agora, ó, é preciso saber depois fazer a diz assim. Cuidado com isso. Pode-se ter a companhia de animais subhumanos durante a TENEPS? Não. Lá também está falando isso tudo. Não deve ter nem testemunha humana, nem pessoa viva lá dentro. Nem ser vivo. Quer dizer, é lógico que sempre tem aranha, uma coisa, estou falando grande. Em Caracterologia, página 41, item 01, competitividade. A manobra favorita dos invejosos. Poderia comentar algo sobre isso? Quando a competitividade pode ser considerada saudável e edificante? Olha, aqui eu acho que a gente assenta a situação e eu assino embaixo, existe uma competitividade ou concorrência que é muito positiva, saudável e edificante. É aquela que você faz com você mesmo. Estou totalmente indecisa. Sabendo que a indecisão não é uma característica minha, muito pelo contrário, sempre decidi as mais variadas situações da vida, maiores problemas. Quais parâmetros o senhor sugere que eu use para decidir com qual pessoa devo me relacionar, já que ambas são queridas, positivas e admiráveis? Olha, se você não está sabendo decidir isso aí, está danado. Sabe? Na dúvida, você deve se abster, parte para uma terceira. É o melhor. Não? Você não sabe qual que é, como é que fica? É alguma coisa, tem boi na linha disso aí. Uma coisa que a pessoa pode fazer, que é o caso daquela senhora que falou para mim, olha aquela pessoa que você com ela pode ajudar mais os outros. Escolha essa, porque isso aí vai ajudar você no processo de evolução. Olha aquela que, juntando com você, vai potencializar a possibilidade de mais interassistencialidade. Isso pode ser uma boa escolha, sem dúvida. Mas, voltando ao trafar favorito, quer dizer que nós já falamos aqui, qual foi mesmo que ela falou ali? É o primeiro, competitividade, a manobra favorita dos invejosos. Agora tem o resto. Devaneamento, o regozijo preferencial dos artistas inveterados. Quem é que é artista aqui ainda assim? De devaneio? Tem alguém? A Fafá não é mais, de modo algum. Afinal de contas, ela é uma arquiteta, ela não é artista.
Ela é uma profissional técnica. É uma técnica. Tá certo? Agora, dispersão. O subterfúgio confortante das boas-vidas. Dos boas-vidas. O que vocês acham? Dispersão. O que é do Boa Vida? Vocês não são da dispersão, porque vocês estão aqui todo dia. Uma pessoa que frequenta assiduamente o tertuliário não tem dispersão. Eu não posso xingar vocês de disperso. Por incrível que pareça. Vocês são mais assíduos. Você, Loche, fora de sério, você não é disperso. O João não é disperso. O Arlindo não é disperso. E outra coisa, tem umas coisas mais sérias. Por exemplo, o Arlindo, a Rosa, a nossa amiga Pilar, sempre vem mais cedo. Isso é uma coisa muito séria, não há dispersão. O povo está firme. Vocês me enchem, vamos dizer assim, de orgulho, por um lado, e também de muito problema, por causa do exemplo que me dão. Eu sou obrigado a seguir essa turma. Agora, elitismo, posicionamento diletos feudalistas inconformados. Aqui tem alguns ainda, vocês acham? Ainda tem ainda feudalista? Será? Mínimo. Heterocriticidade mordaz, a pseudo-sinceridade apreciada pelo heteroassediador. Como é que nós ficamos? Fala. Não. Quem bater, doravante, eu vou gritar. Como é que seria essa pseudo-sinceridade? É uma coisa... A pessoa, ela mostra sinceridade até um certo ponto, que ela está ajudando demais. No entanto, tem uma segunda intenção, que ela está puxando o tapete da pessoa. Entende como é que é? E outra coisa, isso quase sempre dentro de uma observação da vida ou sobre a pessoa, então fica assim uma coisa um pouco ambígua. Essa ambiguidade esconde a verdadeira intenção. Essas coisas existem. Um nome que o povo gosta de falar sobre isso é julgar indireta. É um dos temas que mais se usa por aí para falar disso. Agora, idolatria, o placebo venerado pelos fiéis. Quer dizer, isso é uma das coisas que nós mais combatemos por aqui. A idolatria precisa a gente sempre lembrar o processo do fanatismo, problema da idolatria, mas do ponto de vista do ícone, propriamente dito. Então, a sociedade humana está cheia disso. As mídias estão todas gravitando em torno de ídolos, de tudo quanto é tipo. Isso, então, a gente não pode esquecer. Tudo é um placebo, é uma tapiação. Agora, a gurulatria está nesse meio aqui, seriamente. Tudo quanto é tipo. Principalmente dentro da religião e da seita. Impontualidade, o recurso escolhido pelos egocêntricos. Quer dizer, ele pensa nele. Então, tem aquele horário e o povo fica esperando pela pessoa. Ele é o último a chegar. Isso é orgulho, é a vaidade. Ele quer mostrar que ele foi visto, que todo mundo está esperando por ele, que aquilo é muito importante. Então, é egocentrismo. Agora, impontualidade, a maioria não chega a ser egocentrismo, porque tem uma situação pior da pessoa, que é a indisciplina, que ele não consegue a mão esquerda trabalhar com a mão direita em conjunto. Sempre tem algum problema. E outra coisa, isso geralmente é arraigado, às vezes é a vida inteira da pessoa. É muito tempo. Manipulação interconsciencial. O ardil elegido pelos ávidos de poder. Aqui nós vemos isso por todo lado. Dentro do processo nosso, por exemplo, do governo atual. Não é? Vamos ver agora esse próximo governo se vai continuar desse jeito. O governo atual, faz 8 anos que a gente vê isso. Perfeccionismo. A desculpa preferida dos super vaidosos e improdutivos. Quer dizer, perfeição.
A perfeição aí ultrapassa o monquismo. Tudo que diz respeito ao monte. O negócio é superior a isso. Postergação. A opção benquista pelos preguiçosos. Adiar sine die. Empurrar com a barriga. Geralmente isso aí, os preguiçosos, é aquilo que tem preguiça mental. Não é só preguiça física ou hipotensão. Quase sempre o processo é a preguiça mental. É dificuldade de raciocinar com lógica. Teimosia, a justificativa predileta dos orgulhosos. Isso aqui é um negócio muito sério. Pelo seguinte, a teimosia a gente considera que é uma das maiores demonstrações de ignorância, de burrice total. É a pessoa teimosa. Se ela vê os fatos e ela não admite, ela não quer saber. Ela quer mudar os fatos ao modo dela. Isso aí é uma loucura. Então, isso é pior do que criança. Outra coisa, tem uma concierge que uma vez me falou, não é concierge doida não, é amparadora, que ela estava estudando que achava que tudo que diz respeito à baratosfera e à transmigração para o planeta inferior se deve, em primeiro lugar, à teimosia. Isso aí é uma hipótese para a gente estudar. Talvez isso seja a base mesmo de tudo. E a teimosia, vocês sabem, elas têm muitas gradações, muitas caras. Agora, a base deve ser isso, porque uma teimosia do trafar, uma teimosia no erro, uma teimosia na ilicitude, uma teimosia no crime, é a base do processo mesmo, criminoso. Agora, a timidez, o pretexto estimado pelos covardes. A pessoa se julga tímida, ou se fala que é tímida, mas o processo é a covardia. Ela não quer arregaçar as mangas ou vestir a camisa para enfrentar, fazer o enfrentamento, choque frontal, impacto frontal. Você pode falar um pouco a respeito do trafar favorito e o mater pensandi da pessoa? O quanto o trafar favorito pode impregnar? Quase sempre um é a mesma coisa do outro. Né? Se não é, está perto, porque às vezes é dentro de um núcleo de manifestação. Não é a mesma coisa, mas é parente, é primo. Está dentro daquela mesma classe de manifestação consciencial. Então, aí a gente tem que ver. Por aí é que a gente vai notar, se o trafarismo domina uma pessoa, é difícil, o mater pensandi dela não é bom. Não dá. Uma coisa puxa a outra, depende da outra. Você não acha que tem? Sim, mas assim, a pessoa, digamos... Escuta, tudo depende da autopensionização da pessoa. Se ela tem um trafar ou um mega trafar favorito, é lógico que aquilo tem relação com o mater pensandi dela. Uma coisa óbvia. Muito difícil extrair uma coisa da outra aí. Professor, aqui a Rosa. Aqui a Rosa. Fatuística, na página 39, de baixo para cima a terceira linha de baixo para cima. Os pecadilhos autopensênicos ingenuamente considerado inócuo. O que eu fiquei assim pensando é no ingenuamente. A pessoa não tem consciência desses pecadilhos? Os pecadilhos autopensênicos ingenuamente considerado inócuo. Não, ela acha que aquilo é besteira, todo mundo é assim, bobagem. Ela ainda não Por tem exemplo, lucidez, eu fumo, né? mas todo mundo está fumando, qual o problema? Faz bem, eu conheço gente que acha que faz bem. Eu bebo, é um monte de gente que bebe, qual é o problema? Isso é crime? Lá no Law and Order, toda hora que pega o cara, ele pergunta assim, mas isso é crime para vocês? Quer dizer, isso é uma das perguntas mais clássicas lá dos scripts lá do Law and Order. Um recurso também que se fala muito ninguém morre antes da hora. É. Não é? Tudo
É tirar o corpo A fora. família, a gente tenta Repete. orientar, ninguém morre antes da hora. Isso. Como que é? Agora, A ó, pessoa fala, ninguém morre antes da hora. existe aquela expressão carioca, se colar, colou. Ah. Tem que lembrar que isso aí também é mega trafar. Professor Valdo. Se colar, colou. Tem pessoas que, Letra A. que falam que bebem e acham que faz bem. Elas acreditam que faz bem beber, fumar. Eu já encontrei gente. Professor Valdo, letra A aqui. Aqui na definição, o senhor coloca trafar favorito é o traço fardo dominador da consciência vulgar. Esse traço fardo dominador é o mesmo que o mega trafar ou tem diferença? Não, o mega trafar seria um maior, porque o cara tem tantos que ele então vai eleger um que é o maior. Agora, é preciso perguntar para ele se é o mega trafar dele que ele acha que é o favorito. Mas há essa Às tendência, vezes é, então. às vezes não é. Às vezes é, às vezes não é. Né? Pergunta para ele. Não, por exemplo, o fumante. Ele fuma faz 20 anos. Esse trafar é dos mais sérios dele. Agora tem que perguntar se esse trafar é essencial. Aí ele vai virar para você, não. Eu gosto mais de assaltar banco. Então daí depende. Professor, aqui no B, na página 40, na fatologia, tem um item ali, autoconfissões aparentemente sinceras transformadas em elogio ou vício. Dá para o senhor aprofundar um pouquinho aí? Onde é que está isso? 40, o que é? Na página 40, na segunda linha, as autoconfissões aparentemente... As autoconfissões aparentemente sinceras transformadas em elogio ao vício. O problema todo é o seguinte, é aquela pessoa que usa esses pulos do gato e o modo de expor a situação, levando para brincadeira. Então, ela encobre, ela mascara, ela faz uma produção, entende? Ela faz a maquiagem do processo dela. E isso tem muito disso. Tem gente que, às vezes, gosta de confessar o erro que ela tem para se exaltar. É o que a turma está falando aí. Ela se jacta, faz a jactância disso. Ela se exalta. Tem muito disso. Então, uma proteção do trafar aí. Ele está protegendo o trafar Não, dele. ele está jogando tudo no buraco. É um boboca. O problema aqui é aquilo que eu falo, entende? O bobo, né? Tem vários tipos do cara boboca. Entende? Que é a loucura aí da história. Aqui no A, aqui em cima, no A. Na definição, o senhor fala da toxicomania mortífera, tabagismo e fala também do armamentismo pessoal. O que seria esse armamentismo pessoal? Você tem uma arma sua? Você declarou à polícia que você tem arma? Eu não tenho, não. É isso, Pelo menos armamentismo pessoal. Tem cara que às vezes tem 5 revólveres. Tem outros que colecionam arma e munição junto. São armas que são municiadas. Isso aqui é o mais duro. Agora, aqui na sinergismologia, página 40, isso explica, então, a questão do sinergismo patológico, autopensinidade e baratrosfera. Sim, porque mais alguma coisa. entram esses itens e aí desencadeia o seguinte, né? O agrupamento de pessoas, não só com relação a essa vida, mas com relação a vidas passadas também, né? É aí que vem. É a vida, né? Não é fácil. Eu estou escrevendo lá um verbete que é o intermissivista de um lado, sabe? E do outro lado, um político belicista. Fazendo a comparação de um com o outro. Eu fiz uma tabela. São as coisas que faltam, né, para nós. O que é o intermissivista em relação com o belicista? Hein? Não, isso aí eu vou te mostrar na hora lá, tem muita coisa aí para a gente ver. Entende? Agora, o processo político. Para você ter uma ideia, o nome é confronto confronto sociológico, da parasociologia.
confronto sociológico. Você sabe que eu já fiz a confrontação urbanística de cidade. Agora estou fazendo de consciência. Para não deixar pedra sobre pedra, né? Demolir tudo que puder em matéria dessas ideias. Agora, intermissivista, com um político belicista. Presta atenção, o que é que não tem? Não é fácil. Agora, o que é que a pessoa faz com isso? Vai chegar um ponto que o intermissivista chega na mega euforização. E o político? Vai chegar aonde? É isso aí que eu quero expor. Está tudo numa ordem. Tá? Não, pode ser, mas lá eu mostro uma porção de coisinha. O que é que tem? Eu falo primeiro dentro daquilo que está dentro da pessoa, o que é que ela faz. Agora, esse lá é pior do que esse aqui. Esse aqui é muito social ainda, muito superficial, para mostrar apenas que essas coisas existem, né? Agora, o outro lá já é mais carregado, mostra a relação mesmo séria. Agora, é muito bom a gente mostrar isso para o intermissivista, para ele saber na família dele, no círculo de relações, nos colegas de profissão, quem é daquele traço, quem é que tem aquele perfil, e se virar, né? Ver o que faz com isso. Professor, aqui no B, na página 40, o último item de efeitologia. O senhor poderia detalhar mais esse aspecto para a gente? O efeito evolutivo do trafar estimado, transmutado cosmoeticamente em trafora incipiente. É isso? É a hora que a pessoa está começando a mudar as coisas. Então, por exemplo, ela era muito egoísta e fazia muita questão disso. Agora não, ela começou a dar toda semana 50 centavos para um cara que ela encontra na rua, na esquina lá da República Argentina. Então ela está começando. Já alguma semana que ela dá 50 centavos para o cara. É alguma coisa. Beleza. Professor Valdo, eu tenho uma pergunta de forma. Nesse verbete, na holotecologia, por exemplo, não existe negrito em teca. Não, eu só ponho negrito quando tem 7. Ah, isso é uma das regras. em filia também, em fobia. Negrito não, itálico. O itálico é só com 7. Isso agora, em fobia e em filia. Pode ser na mania, na mania também. Teca, na gracia, na filia. Entende? Tudo isso. Na fobia. Já entendi. Quando tem 7. Agora, o que mais que é que vocês estão achando aí? Professor, ainda, ao lado da Mabel, ainda sobre a pergunta que a colega de trás fez, essa questão da mudança dos trafares para os trafores. Qual é o indicador que realmente a pessoa conseguiu superar? Uma coisa é não dar mais dor de cabeça, a pessoa já deu o salto. É a hora que aquilo não chama mais atenção de maneira nenhuma, nem dela, nem dos outros, nem da vida dela, que morreu. Então, aquilo já passou a ser uma segunda natureza, já faz parte, já é... Isso demora. Agora, ó, quanto mais tempo a pessoa está arraigada com aquela tendência, mais tempo vai demorar para ela ficar livre daquilo. Isso acontece uma hora para outra. Sim. Por exemplo? Sempre tem uma série de consequências, de efeitos, que vem perturbar a pessoa, a hora que ela deixa isso. Tem uma fase de transição. Aí depende do trafar, né, o que é. Né? Um ponto que o senhor traz sempre, que é muito sério, é o processo da organização, desorganização. Um dos piores que tem é aquele homem que é promíscuo. Então, ele vê uma moça e fica um pouco apaixonado por ela e quer mudar a vida por causa da saúde dele, que ele acha que ele já não tem mais força para ser promíscuo do jeito que ele era. Esse vai criar problema de todo jeito, inclusive para a moça. Aquilo vai demorar até assentar a poeira. Agora, num caso desse, é importante o casamento. É uma das únicas coisas que o casamento é bom. Agora, o pior da história é ele apaixonou pela moça que já tem um filho.
E ele, então, tem que conviver com aquele filho. Isso também entra no processo da promiscuidade. Pelo fato do filho, de ser homem, o filho... Agora, depende da idade também do cara. Às vezes o cara está com 48 anos. Isso aí é um problemão. Entendeu? Estou dando um exemplo do que tem demais por aqui. Eu trabalhei muito com isso, durante muito tempo atendi muita gente com esses problemas. No Brasil e no exterior ainda tem muito. Devido à liberalidade dos costumes e à permissividade social. Depois de 1970 para cá, as coisas abriram tudo, as comportas. Isso aí, então, é um problemão. Agora, casos como esse, em alguns casos específicos, tem que ser radical mesmo, tem que ser até chegar aos limites de estupidez. Mesma, e não com os outros. Agora, se a pessoa vem e pergunta, a gente fala, não, o processo é de vergonha na cara, vê o que você quer. Sim. O problema é seu com você. Agora, a gente de fora, às vezes, você tem mais capacidade, ou maior capacidade de apreciação da realidade. Você vê coisas que ele não consegue ver, né? Se a paixão da pessoa é muito grande para determinada tendência, ela fica totalmente amaurótica, ela não enxerga, ela não vê aquilo. Aquilo ultrapassa a capacidade dela de julgar. E fica no dia a dia, normal. Agora, uma pessoa de fora vai ver aquilo melhor. Então, vê o alcance, a profundidade, as consequências. Então, aí o processo é alertar. A consciência-terapia, nesse ponto, ela é ótima. Eu vejo o povo que vem aqui e vai à consciência-terapia. Depois vem falar comigo. Tem coisa que a pessoa descobriu que ela não pensou nunca naquilo. E, às vezes, a pessoa está com 45 anos. Quer dizer, já era a hora para saber disso há muito tempo. Perdeu muita oportunidade, muita energia, muito tempo. Entendeu, né? Entendi. Professor, no caso do trafar aí da desorganização, que o senhor sempre traz, né? A superação desse trafar, o senhor disse que às vezes a pessoa vem com desorganização ou disciplina há várias vidas. Então, a superação disso, aparentemente, uma organização superficial não seria suficiente. A pessoa teria que ir mais fundo. Ela tem que cortar na carne. O processo é que ela tem que ir até o osso. Ela tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia aí é ética ou moral. Depois, uma cirurgia social, familiar, profissional, afetiva, sexual. Às vezes pega todos esses aspectos. Depende do que a pessoa faz. Tudo quanto é lado vai ficar chamuscado. Vai pegar. Agora, o caso é a pessoa, primeiro, vontade de decidir. Aí ela decide. Não, ela definiu a situação, aceitou, ela define. Agora, a partir disso, então, ela começa a determinar o que ela vai fazer. Agora, a primeira coisa é vontade, a segunda é a intenção. Primeiro, vou mudar ou não vou mudar? Vou levar assim, empurro com a barriga? Ou eu vou mudar? Agora, o melhor da história. Quando a pessoa ela está numa condição dessa e você tem oportunidade de falar, a primeira coisa que você tem que falar é mostrar uma realidade boa para ela. Tem uma realidade ótima nisso aí. É o seguinte, a pessoa vai se sentir muito melhor a hora que ela superar esse defeito, esse vício, esse traço fardo, entendeu? Ela vai se sentir muito bem. Então, a gente fala para a pessoa o seguinte, olha, você não tem ideia do que é uma coisa boa. Você vai ver o que é uma coisa boa. A hora que você superar isso aí. A satisfação íntima, a autogratificação que você faz a você mesmo, a autossuficiência de temperamento e de tendência que você alcança. Isso é impressionante. Então, por exemplo, nesses casos, a gente nunca deve esquecer de dar esse pós-fácil, o pós-scriptum. Está entendendo? É a cereja do bolo para dar para a pessoa. É um fato. Por exemplo, às vezes você já ouviu alguém assim.
Aquela mulher, por exemplo, que fumava durante 17 anos. Aí ela se apaixonou por um cara, vai casar com ele, teve que deixar de fumar. Ela se sente o máximo a hora que ela vê que não fuma mais. Mas aí é preciso alertar a pessoa por uma coisa. Você não vai ficar com raiva do povo que fuma ao seu lado. E às vezes a pessoa fica mais do que o tiririca, fica danada da vida a respeito de todo mundo que fuma e cria uma verdadeira bandeira contra os fumantes. Então, 17 anos ela jogava fumaça na cara de todo mundo. Agora, se o cara está a 10 metros de distância fumando, ela já acha ruim. Isso é muito comum. Outra coisa, tem pessoa que deixa de fumar e depois não pode sentir o cheiro do cigarro. Ela cria um processo psicológico tal que dá até cólica intestinal nela. Tudo é. Como é que chama isso em psicologia? Tem um nome. Autossugestão? Somatização. Somatização. É a somatização da raiva. Você está entendendo? Então ela arranjou aquilo como se fosse um melindre maior. E ela coloca aquilo no corpo. Agora, eu já vi isso tudo comigo, com pessoas perto de mim, um monte de casos desses. Agora, é muito engraçado, num ano a pessoa mudar. Primeiro ela fumava, não falava nada de ninguém, estava com todo mundo que fumava, ótimo. Um ano depois, não, eu não vou lá, o povo está tudo fumando. Não, eu sou contra essa pessoa, não quero encontrar com ela, está fumando, não vou lá. Agora, veja, ela era assim com todo mundo, uma hora para outra a pessoa muda. Agora, assim tem vários times de futebol, bebida, você está entendendo? Certas tendências artísticas, processos sociais, coleiras do ego, tudo envolve isso aí. De uma certa forma, em alguns casos, se a pessoa não fizer o corte mesmo fundo, claro que o ideal não é sair jogando pedra. Você já entra com bisturi na mão. Sim. Para fazer a cirurgia. Vamos até o osso. Sim. É o jeito. Tenho 35 anos com muito desgaste emocional. Concluí a faculdade de Direito quando ainda estava estudando, estagiei no PROCON e Defensoria Pública. Me sentia super realizada em poder ajudar a população carente, em desempenhar meu trabalho de informar, ajudar e até de dirimir conflitos. Recebi o convite para permanecer trabalhando por lá depois do término do meu contrato, mas não consegui continuar, me afastei, pois precisava passar na prova da OAB e não consegui me dedicar aos estudos. Isso foi em 2009. Hoje, não consegui passar nas provas que prestei, não tenho ânimo em pegar uma doutrina sobre o direito. Me sinto um verdadeiro náufrago que nadou, quer dizer, no caso, então, seria uma verdadeira náufraga, que nadou e morreu na praia. Trabalho numa área que nada tem a ver com assistência ao próximo, muito pelo contrário, um verdadeiro capitalismo selvagem, onde pessoas fazem e desfazem uma das outras, inveja e fofoca, e eu me sinto um ser totalmente fora do contexto, uma pessoa infeliz, covarde, que não consegue sair desse estado de vida que encalhei e não consegue sair. Essa mensagem é um pedido de ajuda. Primeira coisa, faça um pé de meia. Você está só começando sua vida. Com 36 anos agora que você vai entrar na fase executiva da sua PROEX. De modo que você estava tudo em preparação, está tudo certo, ainda tem muito tempo. Agora, pense no pé de meia e cai fora disso. Eu sempre digo, desde lá do Rio de Janeiro, um bom negócio é o seguinte, uma pessoa está fazendo um negócio faz 12 anos, uma coisa que ela não gosta, aquele trabalho que ela faz. Então eu falo para ela assim, ó, em vez dos 12 anos, você vai passar 6 meses passando um aperto, morando debaixo do viaduto. E depois você supera isso. É uma saída. Você já falar no Rio de Janeiro, por causa do negócio de morar debaixo do viaduto, né? Pensa bem, às vezes vale o sacrifício de 6 meses para a pessoa desafogar, dar o 13 de maio, se libertar. Há pouco minha esposa chegou chorando. Ela tinha ido ao consultório de sua médica, onde conversaram sobre a morte do marido dela em um acidente de moto há alguns meses atrás. Quer dizer que era o marido dela e essa é a esposa.
Deve ser o marido da médica. Em um acidente de moto, alguns meses atrás. Tem uma hipótese, uma pergunta. Acredito que a Consciex poderia ter vindo em sua psicosfera para ser atendida em minha TENEPS. Quanto à pergunta, posso colocar a Consciex na TENEPS, mesmo não sabendo o nome? Não, só de pensar, você já começou a mexer nisso. Fica firme, você vai chegar lá. Vamos trabalhar. Minha avó está internada em estado grave. Ela possui 90 anos. Está inconsciente e já passou por vários tratamentos. Além disso, está para sofrer uma traqueostomia. Até que ponto mantê-la viva por aparelho seria positivo? Não seria melhor se a deixarmos ir? Olha, eu não sei do caso, são os parentes que têm que saber disso. Quem sou eu, primo, para dar palpite num caso desse? Isso é a família que vê. Ontem foi um dia muito especial. Comecei a técnica dos 20 EVs diários. Confesso que consegui apenas 14. Anotei tudo e senti grande diferença no meu dia. Maior lucidez, para percepções, presença de Consciex e muito mais. À noite tive uma projeção e me encontrei do tertuliário. E após a tertúlia aconteceram atendimentos a pessoas com doenças físicas e mentais. Existia uma equipe extrafísica que o acompanha o senhor no atendimento, inclusive algumas pessoas que trabalham aí no tertuliário. O senhor acha possível que exista uma base extrafísica parecida com o tertuliário, servindo como hospital extrafísico para as Consciex, onde podemos estar atuando? Olha, essas coisas tudo tem para dar força para a pessoa psicologicamente. Às vezes é um processo, né? E eles articulam para mostrar como é que é. E outra coisa, tem que mostrar aquilo que a pessoa está habituada, que ela tem, vamos dizer, confiança. Então, isso tudo varia infinito. Se de ver o que é real e o que não é. Qual a cápsula do tempo mais importante até hoje conhecida pelo senhor? Cápsula do tempo aqui deve ser o processo do auto-revezamento, não é não? Será que é? No meu caso pessoal, é a enciclopédia, para mim. Agora, de modo geral, por exemplo, uma cápsula do tempo que eu acho o máximo é o trabalho do Serenão. Está perguntando, estou dando o que eu acho. Vocês não acham que deve ser o máximo o trabalho dele? Entroçado, com entrosamento disso e daquilo? Isso é o máximo. Isso aí ganha do Loche. Fiz minha prova escrita para a docência há alguns dias. Na prova tinha uma pergunta sobre TENEPS. Era para colocar 2 técnicas principais para o início da TENEPS. Coloquei em uma das opções a leitura do manual da TENEPS. Na correção, a professora corrigiu e disse que estava meio certo, pois ela não considerava a leitura do manual como primordial. Isso está correto? Fiquei com uma dúvida grande. Quem é que quer responder aqui? Quem é que vai responder sobre o TENEPS? Eu não quero responder, porque o manual fui eu que escrevi. Quem é que vai? Como é que é? Cadê o povo da TENEPS? Quem é que está aí? A Pilar, é você. Fim de papo. Ó, a Pilar vai responder para você. É porque, quando eu comecei a fazer TENEPS, não existia realmente manual. Mas existia o quê? As orientações do professor Waldo, né? Que era o manual dele. Era o manual dele que ele passava como experiência. Então, para decidir, tinha que fundamentar também alguma experiência parapsíquica, alguma experiência no sentido de exteriorizar energias, de conhecimento dessas energias, para poder facilitar ao amparador aquele posicionamento de ajuda, de fraternidade com as Consciex, né? Então, são muitos anos. E hoje não é só o manual que se torna primordial. Muitos outros... verbetes. Muitos outros materiais aí, verbetes. Só os livros, cursos que eu já dei, tem vários verbetes sobre o assunto. Tem outras ferramentas mesmo, tem artigos sobre TENEPS, tem muita coisa que pode ser usada para favorecer o desenvolvimento e conhecimento do pré-tenepsista.
Aproveitando, então, o fórum no final do ano, né? Que é o sexto Uma outra coisa, fórum vou apresentar mais 2 aulas. Quer dizer, uma aula com 2 verbetes. E também o curso do professor. Agora, no então, dia é o fórum, o encontro de tenepsistas e o curso do professor Valdo, que vai, inclusive, preparando todos os tenepsistas que já estão trabalhando há muito tempo para as suas OFIEXs, né? Me empresta aí que eu vou falar. Então, ele agora vai passar aí os dados da data do curso. Dia 23 de dezembro, quinta-feira, acoplamentário, e tem o tema TENEPS. Ele vai do dia 24 ao dia 26, o acoplamentário da TENEPS. Agora, aqui os tópicos da assistência inegóica que nós vamos falar. O full-time interassistencial, o autodesenvolvimento da interassistencialidade pessoal, a assistencialidade do parapsiquismo, a amparabilidade extrafísica naturalmente conquistada, a OFIEX, oficina extrafísica, exemplo da assistência inegóica avançada. Isso tudo está aqui. Quem quiser ver o processo, é uma das coisas que tem, as 40 manobras energéticas também está aqui. Já está anotado? Então esse não adianta. Meu marido viu a sua entrevista com o Jô Soares em 1998. Foi na biblioteca da nossa cidade e leu todo o Projeciologia, mas não fez os cursos. Em 2000, mudamos para os Estados Unidos e estamos aqui até agora. Fizemos todos os cursos na IAC, mas ele nunca teve uma projeção. Já tivemos projeções juntos, mas ele não lembra. Agora eu sou professora na IAC e percebo que meu marido está conversando com o Melim. O que posso fazer para ajudá-lo? Ele até já fez o curso de dispersidade com o Wagner e a Nancy. Gostaria que ele fosse ao CIAEC, mas ainda não temos nosso documento para sair daqui. Podemos sair, mas depois não podemos voltar. E eu sinto que minha ProEx é aqui trabalhando com a IAC. Olha, vai com calma, vamos fazer força aí com ele. Quando vocês puderem, vocês aparecem. Mas, olha, vocês estão muito bem assessorados pelo Wagner e a Nancy. Viva a IAC! Coloca aí, fala com seu maridinho para fazer algum trabalho de assistência na IAC. Isso aí vai ajudá-lo mais e vai acabar com a Melim dele. Fazer trabalho de assistência aos outros, através do processo da conscienciologia na IAC. É uma boa coisa, uma boa saída. Fiz uma busca rápida na internet, mas não encontrei um material específico sobre o psicograma. O senhor poderia indicar alguma bibliografia específica ou seria mais produtivo aprofundar nos estudos do conscienciograma? Não, melhor é o conscienciograma porque sobre o psicograma você vai achar só a parte histórica. A parte histórica você acha nos dicionários de psicologia. É só chegar aí na holoteca que tem vários deles que falam no psicograma. É dicionário de psicologia, que mostra a parte histórica, antiga, ultrapassada, demodê da psicologia, porque eles colocaram isso, enterraram, né, o psicograma. Outro nome que dá é psicógrafo. Teimosia é trafar, mas ela é o superlativo da persistência, da vontade de aço, que é um trafor. Não. Teimosia é uma coisa, persistência é outra, é a vovozinha, tá? Não estou de acordo com você. Outra coisa, persistência é a pessoa ser bem acertada naquilo que ela faz, tem método, tem disciplina, tem tudo. Agora, a pessoa teimosa é aquela que não quer mudar, ela é a priorística. Ela já tem uma ideia que ela não quer mudar de modo algum, ela não sai disso. É o stubborn que chama isso. Agora, uma pessoa que é constante, ela tem constância, ela é perseverante. Perseverar é uma coisa, teimosia é outra. Você está confundindo tudo, tá certo? Pode comentar, a teimosia de Thomas Edison o levou a inventar a lâmpada. Não é teimosia, era a persistência técnica de pesquisa, é a minha, é a técnica. Podemos dizer que a teimosia é uma vontade granítica, burra? Até um certo ponto é isso mesmo.
A pessoa que é teimosa tem no fundo escondido o trafar javalínico? Não, mas o javalínico doentio. Por exemplo, é igual aqui você, por exemplo, ó, teimosia, trafar, mazela. Essa mazela sua mostra que ele escreveu aqui mazela. Em português é o cacófato. Isso tudo é você tema com o cacófato. Olha bem o que é que você faz com isso. É o segundo cacófato que aparece aqui hoje. Teve um outro que eu também anotei aqui. É latim. Está aqui, ó. É latinha, ó. Está aqui marcado. É naquele assunto do consultório da médica. Eu anoto essas coisas todas, que amanhã a gente não sabe o que vai fazer, porque eu guardo todas as questões de vocês para ver o que a gente faz. De modo, ó, chefe, você entendeu bem o que nós queremos falar, né? Vamos estudar mais. O Holocito tem mais de 5.000 dicionários. É bom o que é teimosia e o que é persistência. Lá tem muitos dicionários sobre esse assunto. Vale a pena estudar. Pode falar. Esse pedido para não bater mais no telefone. Pega um outro. Quem é que tem o telefone aí? O micrófono? Não bater em nada que você fala. Tá bem. Aqui na fatologia, na terceira linha, você coloca a ausência de posicionamentos cosmoéticos definidos. Você poderia explicar um pouco mais? Ausência de posicionamentos cosmoéticos definidos. A pessoa não pensa em moral, em cosmoética, em coisa melhor. Ela vive a vida e leva as coisas do jeito que ela vem. Entendeu? Ela não pensa, ela não tem racionalidade para isso. Entendi. Ela não chegou a estruturar uma programação existencial com base sólida, lógica e racional. O problema é esse. Agora, muitas dessas têm trafar. E às vezes o trafar dela é justamente isso. É o trafar do desleixo. O trafar da, vamos dizer, anarquia. É a anomia. Aí, no caso, ética. Então, o negócio está ao Deus dará. Como o povo fala, ao Deus dará. Alargado. E mais uma dúvida. E uma outra dúvida é o seguinte, quando você fala em trafar favorito, não necessariamente é o mega trafar. Não, é o que já perguntaram aí, depende da pessoa. Depois, depende da pessoa. Se a pessoa, e você pergunta para ela se aquele é o mega trafar da pessoa. Olha bem, isso varia. Às vezes a pessoa tem tanto trafar que nem ela sabe. Agora, professor, assim, não sei, eu de fora, né, quando eu coloco favorito, me parece que é deliberado, né? Nesse caso, da definição é deliberado. É uma pessoa que fuma há 20 anos. Você acha que não é deliberado? Ela vai falar, não, mas é porque eu sou dependente bioquímico. Esse é o maior nome que eles arranjaram para dar desculpa. Entendi. Quer dizer, o cara é dependente bioquímico, então a gente vira para ele e fala assim, quer dizer que você é um vegetal? Quando é que você vai dar fruto? Você é uma árvore? Você não deve sair do lugar. A árvore está sempre plantada no lugar. Entendi. Muita gente com obesidade ou sobrepeso também entra nisso, né? Tudo. Porque a pessoa, ela não há dúvida. Fala que não consegue. O processo é o barrigão. O barrigão, quer dizer, o pochetão, que é uma pochete grande. Então, é uma pochetona enorme. O problema é o barril de chope. Tem vários nomes para isso. O outro nome é curva da prosperidade. Agora, a curva da prosperidade mais séria é aquela que faz assim, depois ainda tem aqui uma curvinha embaixo. Por causa do cinto, porque o cinto fica lá embaixo. Sabe como é que é? Então cai, ele se desdobra. Então é uma bela barriga. Agora, geralmente isso aí é de 9 meses. O nível, 9 meses. Agora, isso é um problemão. Vocês sabem que uma pochete, mesmo que seja média, ela ataca o coração, né, com o tempo. Né? Isso é um processo sério. Professor, a pessoa positiva,
uma pessoa positiva, às vezes intermissivista, mas que tem a tendência a ser mais trafarista, ver a coisa para o lado mais negativo. O que está pegando? Quais são os principais problemas dessa pessoa? Assim? Olha, aí tem que ver o que é que afeta, né? Quase sempre é preciso ver se ela teve alguma repressão. Essa repressão dá inibição depois que ela fica adulta. Essa inibição pode criar uma série de consequências. Isso aí tem que ver cada caso, examinar o temperamento, ver com quem ela convive, as reações que ela tem perante a profissão. Há uma série de condições nisso, isso aí é difícil ver. Se a pessoa reconhece o trafarismo dela, por onde ela começa para superar isso? Escrever no papel, doravante eu não faço isso, e acabou. Chova canivete, eu posso morrer, mas não faço isso mais, acabou. Isso é que chama decisão. Se a pessoa não consegue fazer isso, então a gente recomenda isso. Vai se internar, vai para o hospital, vai para um spa, e tem a médica que toma conta de você. Lá você vai ter horário para dormir, remédio para tomar, exercício para ser feito. Isso pode ajudar a pessoa. Seja o toxicômano, seja o tabagista, seja quem for. O ideal hoje, existem esses lugares que eu acho que são uma benção. Isso não existia antigamente. Hoje isso tem, é o máximo. Tem os remédios apropriados, os técnicos especiais para cuidar da pessoa, os cuidadores, quer dizer, o máximo, aparelhos. Então, é um spa hospitalar. O Brasil já tem muita coisa nesse sentido, é só procurar. E outra coisa, a pessoa só sair de lá quando eles derem alta. Dá um jeito. Agora, vende o carro, vende as joias para pagar o hospital. É o melhor que a pessoa faz. Isso é que é o prioritário que nós chamamos, quer dizer, o prioritário inteligente. Agora, é assim que a pessoa, João, organiza a vida, não tem outra saída, não. Não adianta nada a pessoa chegar aqui, está fumando sem parar, às vezes 2 maços de cigarro por dia, e quer estudar a conscienciologia. Fala assim, esquece isso, vai cuidar do seu cigarro. A pessoa tem que decidir uma coisa ou outra. Professor. Ela não vai viver bem com o pé num barco e o outro pé no outro barco, não dá. Acho que o senhor trouxe aqui na página 40, em enumerologia, sim, os 2 primeiros. Pensamento reconhecidamente intoxicante e o comportamento reconhecidamente errado. Nesse caso é mais sério. Uma coisa é a pessoa até tentar iniciar um estudo de conscienciologia, ter trafares e não reconhecer ou não saber que é sério e que é errado. Eu acho que quando a pessoa reconhece que está intoxicando, que está errado e mantém, aí é mais sério. Aí tem que mas olha, uma boa parte pedir dos dependentes químicos, bioquímicos, eles são assim. Sim. Ele, às vezes, já se prepara porque sabe que vai morrer mais cedo. Está pouco ligando para isso. Agora, tem casos desses que, às vezes, você fala umas verdades para ele, eu falo assim, não, mas na minha família todo mundo morre mais cedo. Quer dizer, não se cuida. Assim, que você então é igual aos outros mesmo, você já nasceu para isso. Você não tem força, você é um fraco. Entende? Você é um fracão. Tem que dar um jeito. É esse que é o vacilão. É o típico vacilão. Agora aqui no nosso caso, a gente está fazendo força, está experimentando e sabe que está errado. Mantém o errado, aí está pedindo para... Não, é pior, uma pessoa que sabe das coisas e erra, ela erra 2 vezes. Então o crime tem agravante. Aí, em vez de ser só 10 anos, vão ser 20 anos de prisão. O tempo de prisão dobra, né? É o processo do agravante. E o juiz é o Arlindo. Porque às vezes que eu vejo que o ponto é mais sério na questão dos trafares, professor, é quando a pessoa ela enxerga vários aspectos e não vê aquilo, né?
Os outros conseguem ver de fora, dão feedback. A pessoa demora um tempo, história, percebe e não vê. Ela vê, todo mundo vê, a gente fala para ela e ela continua. Pois é, esse é que é o que merece o dobro de tempo de prisão. Esse é o pior, esse não é só o vacilão, esse é o bobão. Professor Valdo. Isso aí não tem saída. Na página 39, estrangeirismologia, o senhor poderia comentar o terceiro item? O locus minoris resistência da autocosmoeticidade. Então, você veja bem, a pessoa é o seguinte, ela tem uma parte, por exemplo, dela, que ela não pode falar em ética e moral. Ela tem alguma coisa de autoculpa, alguma coisa que está dentro dela, entende? Que ela não revela, que ela não fala. Então, aquilo fica como se fosse um tumor lá dentro. Entende? É uma pedra no sapato. É um problemão para ela. É isso aí. Que é o local de menor resistência da autocosmoeticidade. Às vezes é um crime que ela cometeu, alguma coisa nesse sentido. Sempre é preciso ver o quê, né? Às vezes é um delito que já foi até superado, às vezes é uma má interpretação, mas ficou problema na cabeça como autoculpa. Então, há um arrependimento muito grande e a pessoa aumenta aquilo. Às vezes, quando você vai estudar uma autoculpa da pessoa, a gente vê que é menor do que aquilo. Ela exagerou na dose. Então, isso também ajuda muito a pessoa a melhorar. Ver o alcance exato do estrago, do prejuízo. Isso às vezes é importante. Valdo, isso que foi falado da persistência, a pessoa persiste no trafar, todo mundo fala, ela tem consciência, até fala que vai superar, mas nunca supera. Qual seria a causa maior disso? A causa mesmo é o problema da pessoa desleixada, né? Ela não quer saber. Ela acha que está vivendo a vida, que está certo, que é o jeito dela, ela tem direito àquilo. Um caso desse é que nós chamamos de amizade ociosa. Essa pessoa é melhor deixar de lado, deixar para lá. Ela é uma assediadora intrafísica, mesmo tácita, mesmo sem falar nada. Ela é uma assediadora intrafísica. Ela sempre vai baratinar o seu holopensênio. Ela contamina, é o tomate podre no meio dos outros. Pode passar a podridão, dar o contágio. Porque esse também curso que a gente está fazendo na CONS, é mais ou menos normal aparecer em praticamente todo mundo dizendo não, que... você tem que ver o seguinte, está tentando... Nós temos que ajudar todo mundo que a gente puder. Mas uma pessoa que não quer ser ajudada é uma pessoa que você não pode ajudar. Então, você não pode fazer assistência. Então, não existe uma interassistencialidade cósmica que funciona, real. Porque, na prática, tem pessoa que não quer ser ajudada. Não adianta você insistir com ela. Mas é a pessoa... Se você insistir, ela até vem contra você. Mas o que eu digo é a pessoa que faz força, tudo... Ela quer ser ajudada, faz força, mas não consegue vencer. Isso acontece porque a gente viu lá, até no curso aparece bastante. Vários relatos. Tem que examinar por quê, né? Examinar onde que a pessoa não quer funcionar. Se uma pessoa quer, a vontade dela supera tudo, porque a maior força que uma pessoa tem é a vontade. Então não adianta ela falar, dar qualquer outra desculpa que todas as outras reações são inferiores à vontade. A vontade é superior ao resto. Mas tem então o problema todo é esse. Qualquer coisa que a pessoa insiste a continuar errada, o problema é dela, ela é consciente disso, o processo é dela, é deixar para lá. Deixar que o tempo toma conta dela. Mas tem autocorrupção por trás, né? Tudo é autocorrupção. O nome disso é autocorrupção. Tudo isso nós estamos falando aqui. Agora, junto à autocorrupção tem aqueles autos. Quais são? Autocrítica, que não tem. O que mais? É falta de autoparapsiquismo, ela não usa o estado vibracional.
autocorrupção, autoassédio, o que mais? Autodesorganização. Autocrítica eu já falei. E a autocosmoética, não tem. Então são esses autos que estão faltando. Val, a gente pode falar que isso daí, muito da motivação da pessoa, de mesmo estando consciente, persistir no erro, seria o que está no primeiro binômio, aqui na binomiologia? Essa seria a base dessa motivação patológica? O binômio, benefícios imediatos, prejuízos seculares. Isso aqui é para a pessoa pensar, né? Isso é a filosofia da retificação. E o hedonismo também, né? Isso é a filosofia da retificação. Por que a pessoa deve retificar o que ela faz? Então, benefícios imediatos. Prejuízo secular. Ela quer o imediato e mesmo aquilo criando um problemão, né? Quer dizer, então, isso tem muito. Persiste no erro. A gente vê isso muito, voltando ao caso de sobrepeso, a pessoa ela tem o benefício da satisfação de comer agora, mas aquilo acarreta... O problema é ver essa fase anterior. Que deflagra. Aonde que manda? O peixe morre pela boca. É assim que a gente fala na questão da obesidade. Peixe morre pela boca. Pouco a questão da amizade ociosa e tem uma capacidade de baratinar o nosso holopensene. Eu queria entender melhor essa influência da amizade ociosa. Por exemplo, você tem aí uma série de amigos, mas tem um deles que é um problemão. Ele é aquele patinho feio, tem vários nomes para isso, né, que eles usam. Dentro da ovelha negra, tem várias coisas nisso aí. Agora, o que se passa? Você já tentou tudo com ele para renovar. Você já deu exemplo de todo jeito. A coisa já vem uma temporada grande, às vezes até anos. Se você continuar dando trela para essa pessoa, você está cúmplice dos erros dele. A interprisão grupo kármica vai se instalar inevitavelmente. A boboca vai ser você, se continuar. Então o processo é cortar isso. Agora, eu às vezes faço isso também no petit comité, de uma maneira menor, sem precisar de cortar a pessoa. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, eu já tive na minha vida, porque vocês sabem, eu comecei a ver as coisas parapsíquicas muito cedo. Vendo o processo de parapsiquismo, às vezes você tem uma visão curva atrás do morro, e isso cria um problemão, a hora que você fala. Então, tem certas pessoas que elas têm um teto. Mas esse teto, às vezes, por exemplo, eu quando era mais moço, eu não sabia do teto da pessoa. A gente está experimentando a coisa igual. Às vezes, a pessoa é mais ou menos um pouco mais moça do que você, 2, 3 anos, 4, ou um pouco mais velha do que você, 5, 10 anos mais. Mas você não sabe exatamente. Agora, você vê que aquilo está errado, você chega, como eu sempre fiz, colocando a coisa de uma tal maneira irretorquível, irrefutável, baseado nos fatos, a situação toda, porque quando eu falo é só eu e a pessoa. Chego ela num quarto fechado e falo, passa-se isso. Agora, a hora que a pessoa se desespera com isso, mesmo que ela faça uma cena, como se quisesse bater a cabeça na parede, um negócio desse, ou começar a chorar e ficar chorando meia hora na sua frente, está entendendo? Então, aí tem uma saída para isso, que é a que eu sempre usei. Eu tive que fazer isso com algumas pessoas na minha vida. Então, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, nunca mais você vai esperar da minha boca qualquer advertência ou observação a seu respeito. Doravante, se você quiser minha ajuda, peça. Você toma a iniciativa para falar para mim, porque eu nunca mais... E olha, quando eu falo nunca mais, é nunca mais. Nunca mais eu vou fazer qualquer observação a seu respeito. Eu tive que fazer isso com pessoas com quem eu convivi muito cedo, até dentro da minha família. E outra coisa, ajudou, melhorou. E realmente eu nunca mais voltei, esponte sua, quer dizer, por minha vontade, a falar qualquer observação para essas pessoas.
Agora, veja, eram coisas básicas, quando eu falava isso, que atingia não só a mim, mas a pessoa e as pessoas derivadas dela. Então era um negócio sério. Agora, a hora que a pessoa joga a toalha, começa a chorar, ou diz qualquer coisa, está tirando o corpo fora da história, que ela não vai mudar. Então você lava as mãos. É o jeito, o choro é justamente isso, ou a tendência, vamos dizer, você, ou aquela pessoa, ela fazer uma simulação de suicídio. Está entendendo? Isso tudo não pode, essas coisas você tem que tomar atitude. E outra coisa, quando a pessoa é sem vergonha mesmo, aí você tem que tomar uma atitude definitiva, essa você corta. Por exemplo, o caso daquela moça que estava trabalhando lá em casa comigo, eu sozinho, solteiro, aquela coisa, lá no Leme. Então eu tinha um apartamento do andar inteiro, que era do médico, eu tive que passar lá uma temporada, e ele mesmo me pediu, etc., eu fiquei no apartamento. Então eu arranjei a moça para trabalhar. Lá pelas tantas, a moça fazia uma opção de estripulia, eu perdoava aquilo e deixava, porque era apenas uns 3 meses que eu estava passando lá. Mas aí, lá pelas tantas, eu estou lá, quando chega uma amiga dela e fala assim, doutor, vai lá, porque a fulana tentou suicídio. Então eu cheguei lá, ela tinha cortado o pulso aqui desse lado. Aí eu peguei uma faca na cozinha, cheguei para ela e falei assim, está aqui, ó, essa faca é bem afiada. Se você quiser cortar, tem que cortar aqui, senão você não morre. A moça melhorou na hora, a amiga dela viu como é que era, e entende? Aí eu fui explicar para ela com calma, tudo que o namorado tinha dado fora nela ali, numa situação precária. Então fui explicar para ela com calma, uma moça nova, cheia de vida e tal. Mas agora, esse caso da faca, melhorou. Isso tudo também é o jeito da gente dar um impacto terapia. É uma saída. Agora, eu não posso falar o povo que eu tive que fazer certas coisas nesse sentido, é um monte deles. Eu nunca perdi o povo, sempre eu melhorei isso aí, agindo desse modo. As pessoas, outra coisa, me respeitaram mais. Até pessoa de mais idade começou a me respeitar muito mais, porque ficavam sem saída, né? Ou com certa ou deserta. A situação é essa. Valdo, ela assumiu o leme da vida. Assumiu o Leme. Ela estava lá no Leme, né? O processo é na rua Aurelino Leal, sabe, um andar alto, um belo prédio. Entrei em contato com a Conscienciologia em 2009, e desde então os meus conflitos só aumentaram. Sempre fui muito rígida comigo e com a prática da autopesquisa. Estou mais insatisfeita ainda com as minhas conclusões, apesar de reconhecer alguma evolução. Tenho a sensação de que tudo está desabando ao meu redor, em todos os aspectos, pessoal, financeiro, profissional, sentimental. A crise mais recente é com minha dupla evolutiva. Já estamos nos divorciando. Tentei sobrepairar as diferenças de pensamento e de posicionamento, mas não obtive resultado satisfatório. Pratico EV ainda de forma irregular. Assisto a tertulias sempre que posso. Tem sido um alento, mas ainda estou me sentindo sem um rumo seguro, firme. Poderia me ajudar a superar esse momento que considero um gargalo evolutivo? Olha, nós vamos fazer força com você. Viva o Recife. Vamos ver o que nós fazemos. Agora, insista aí no estado vibracional, isso vai ajudar. Tenho 19 anos e faz 5 anos que não consigo dormir bem. Fico me debatendo com medo de dormir e não acordar pela manhã. Tudo começou quando presenciei a morte de minha tia, e nós começamos a gritar e pedir para ela não morrer, até que nos tiraram do quarto do hospital onde ela estava. O senhor poderia me dar uma ideia do que fazer ou me ajudar com a TENEPS? Olha, é muito bom, mas eu acho que seria bom você procurar um psiquiatra. Se você não quiser, pelo menos um psicólogo, mas o ideal é um psiquiatra, no seu caso, durante uma temporada, isso aí seria bom. E outra coisa, fala com o psiquiatra essas coisas todas que você contou aqui sobre o caso da sua família, que o psiquiatra tem que ver com quem que você mora, para te ajudar. Você é um caso de psiquiatra. Poderia ilustrar como superou os seus trafares favoritos? Cortando tudo que eu pude na hora. Né?
levando até no osso, do jeito que eu falo. Eu uso a técnica que eu usei para mim, que eu uso para mim, eu uso para os outros. Cortando até no osso, para ver se melhora. E não voltar atrás. Aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Isso é o meu. E outra coisa, o meu slogan, a minha premissa básica lá, o meu princípio é suar sangue. Suar sangue é duro. Como refinar o espírito de equipe na CCCI, valorizando os talentos e a cooperação mútua, eliminando o corporativismo e elitismo? Seria esse trafar favorito na CCCI? Não sei. Se examinar, né, isso aí. Como extrair as oportunidades e deixar os egoísmos e mal-entendidos para setor específico, a fim de realizar o desassédio das equipes, tendo prioridade o trabalho e a produtividade? A primeira coisa é o seguinte: tudo que é bom você faça, tudo que não presta você joga fora. A maioria já sabe o que é bom e o que não presta. Então o negócio é levar isso para frente. Quanto às autocríticas, estou procurando ser menos cobiçoso, ter menos preguiça. Não gosto desses traços em mim e fico feliz quando tenho até mini superações, e o problema que é devido à falta de clareza mental, a pessoa se engana. Seria essa a base do trafar favorito? Ou seja, um mecanismo de autocorrupção avançado? Sem dúvida. A maioria dos trafares favoritos, a pessoa tem autoconsciência deles. Sou novo aqui e estou gostando muito do conteúdo do programa. Isso aqui é um programa que eu não sei qual é a classificação. É dramático? É cômico? É faroeste? Western? Ou é seriado? Eu acho que é mais um seriado. Mas não chega a ser faroeste, né? Nem também é de trucagem cinematográfica de criança. Também não é. Ele é jornalista também, ele é midiático. Ele é midiático. Às vezes acho que sou hiperativo na mente e não consigo colocar isso para fora porque a mente tem tanta coisa que acaba me passando a perna. Muitas ideias boas e pouca prática. Sinto que muitas ideias acabam me afogando. Gostaria de um conselho para o meu caso. Olha, a primeira coisa é o seguinte: vê o que é que você tem que presta. Amplia tudo que presta. E vê o que você tem que não presta. Risca tudo do mapa. Esse é o caminho óbvio para qualquer pessoa. De modo que o processo todo é esse. Agora, o mais é o conscienciograma. Examinar e fazer aí um teste na Conscius. Se você aparecer por aqui, esse curso da Conscius é muito bom. Você pode ser cobaia. Eles vão mostrar. Você vai cair no seio, ou no rincão, ou na fossa das víboras, não é isso? Então, você vai saber de tudo com muita calma, etc. Agora, veja, todas essas pessoas são representantes do seu evoluciólogo, do grupo evolutivo. Então, pode te ajudar, seriamente. Nós temos alguma responsabilidade sobre o destino da pessoa que não quer ser ajudada? Não temos. Se ela não quer ser ajudada, você já explicou tudo. Se você continuar, você vai ser cúmplice dela. Isso é comparceria, isso é máfia. Não pode. Geralmente essas pessoas, além de não querer ajuda, nos culpam quando tentamos nos afastar. Sim, e daí? Culpar a pessoa por falar não quer dizer nada. O que é? Isso sai na diurese. Esquece isso. Cuida de sua vida. E fala com ela, nós nos encontramos pelas quebradas da evolução. Como me posso tornar um conscienciólogo? Primeiro é ver nossa evolução, não é isso? Segundo, uma coisa que seria boa era ver um negócio da conscienciologia chamado Enciclopédia da Conscienciologia, que tem um CD-ROM com 7.200 páginas. Custa 75 pratas, não é isso? É uma boa, né, para a pessoa ser consciencióloga. E outra coisa, leia tudo isso desancando, com muita crítica, para ver o que é. Qualquer crítica você manda para nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para receber tapa na cara, em matéria de crítica, heterocrítica. Toda heterocrítica tem valor para nós, vamos pensar nisso. E toda pergunta, em tese,
é inteligente. Em tese. Vocês não podem falar nada. Vocês não podem dizer nada. Professor, na página 40, na efeitologia, não sei se o senhor já comentou, o efeito evolutivo, o último efeito ali, o efeito evolutivo do trafar, estimado, transmutado cosmeticamente em trafor incipiente. O efeito evolutivo do trafar, estimado, transmutado cosmoeticamente em trafor incipiente. Nós já falamos. Já falaram? Você quer falar? Fala alguma coisa aí. Sempre é bom outra voz, ainda mais feminina, falar no meu lugar. Não, eu acho que um exemplo que a gente pode ter pensado foi o que foi falado. Por exemplo, se a pessoa é muito teimosa, ela pode trocar essa teimosia e passar a ser mais determinada. Ela vai flexibilizar, ela vai usar discernimento e ela vai começar a ter um trafor, que ainda vai ser inicial. Eu acho que é um exemplo que poderia ser colocado. Perfeccionismo em detalhismo, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Você tem direito a uma segunda. Eu tenho aqui. Não sei se já foi falado também na fatologia, quando se fala nas pseudo-vantagens auridas na conduta trafarista, né? Essas pseudo-vantagens, poderia trabalhar com os ganhos secundários que a pessoa tem com isso, por exemplo, vitimização, né? Isso. Nesse caso. Olha a pessoa que fuma. Ela acha que aquilo é o máximo, que aumenta a capacidade de raciocínio dela. Besteira. Isso é bobagem, é cafeína, besteira, não é por aí. Agora, daria para dizer que pode ser um dos principais mecanismos esse do ganho secundário, para manter um trafar favorito? É uma desculpa que a pessoa acha para se manter e sem precisar de renovar, sem fazer reciclagem. A minha irmã está com dor de cabeça desde julho. É um zumbido no ouvido que se expande por toda a cabeça, provocando uma sensação de panela de pressão, parecendo que a cabeça vai explodir. Já foi a vários médicos, neurologista, psiquiatra e otorrinolaringologista. Nenhum detecta nada, nem tem explicação para os sintomas. Ela, que era séptica, diz que tem energia acumulada na cabeça, que sente a energia. Está convencida que o uso da pulseira Power Balance, que está na moda em Portugal, que lhe provocou esses sintomas. Essa pulseira tem o objetivo de proporcionar equilíbrio energético. É constituída por 2 hologramas, um em cada lado do pulso. Esses hologramas supostamente transmitem carga elétrica. Negócio de eletricidade, olha aqui, ó. Aquilo que eu falo, para não usar aparelho nenhum aqui. Agora, veja, usou no pulso e o negócio está piorando a pessoa. Pode ser sim. Tentei fazer arco voltaico e ela não suporta. Diz que lhe aumenta o zumbido. No entanto, consegui fazer a energização entre as orelhas e parece que promoveu algum alívio. Fiz 2 dias seguidos antes dela dormir. No primeiro ficou melhor, no segundo acordou pior. Foi fazer acupuntura e melhorou. Gostaria de saber a sua opinião, como posso ajudar e se posso fazer algo voltaico nela. Qual a sua opinião sobre a depilação a laser? Pode provocar cancro? Olha, tudo isso aí depende do que é. Sobre depilação a laser é um troço negativo, isso aí não é bom não. Agora, outra coisa é o seguinte, o arco voltaico só pode fazer bem para ela. Agora, na hora que a coisa está começando a melhorar, é lógico que a pessoa de vez em quando piora, ela fica cheia de altos e baixos, até aquilo assentar. Por quê? Às vezes não dá nem para você, nem para o seu amparador, o amparador dela, tirar as energias gravitantes tudo de uma vez. Porque senão pode dar um processo geral na imunidade dela. Isso é aquilo que eu falo, que o povo acha ruim, que eles acham que está errado. O caso que o cara falava no responsório. Esse aqui, então, vocês tiram os bernes dele, em 3 etapas. Não tira os 42 bernes dele de uma vez, que pode criar problema. Que poderia dar hemorragia, onde o povo acha que isso é errado. Que pode tirar tudo de uma vez, não é assim. Às vezes é bom ir por etapas, para tirar as coisas. A energia é a mesma coisa dos bernes do cachorro. De modo que pode fazer o arco voltaico com calma, direitinho. Olha bem como é que é. Você pode ajudá-la. Agora, ó, esse processo aí de mexer com a eletricidade no corpo pode ter criado problema assim. Conheço e moro com uma pessoa que frequenta o IPC aqui em Salvador. Ela já tem anos na Conscienciologia e está passando por um momento muito difícil de descontrole emocional e agressão. Ela já está na sua TENEPS. Teria como eu fazer alguma coisa para ajudar, já que eu gosto muito dela? Vai lá e limpa a casa dela com as energias. Dá uma geral nisso, que às vezes vai ajudar. E outra coisa, fala com ela para dar uma limpeza na casa.
Tem coisa na casa dela. Isso aí está fazendo mal para ela. É bom acabar com a bagulhagem, o bagulhismo, né? Às vezes tem coisa lá esquisita na casa, que a pessoa não liga, porque há muito tempo que não mexe com isso, não levou em consideração mesmo. Mas olha, o que mais vocês têm por aí? O que está faltando sobre os trafares favoritos? Alguém quer falar sobre o seu trafar favorito? Fazer uma exposição? Seria bom. Vem cá, Adélio, você que é especialista. Sei, a Luimara vai falar. Bom, vou aproveitar então para ser a cobaia do trafar favorito. Ao que tudo indica, o meu trafar favorito aí, que tem me causado mais dificuldade, vem a ser o controle. Você é super controladora, é isso? É. Agora, me parece que seja por isso. A seu respeito? Sim. E também das questões externas. Você mexe com as outras pessoas também? Agora, eu poderia perguntar para você que você está de acordo com isso? Plenamente. Então acabou de ser, vamos dizer, chancelado o seu processo. Pois é. Então, em vista disso, a gente faz uma pergunta. Por que a senhora ainda não acabou com isso? Aí é que eu quero, por isso que eu estou expondo aqui. Aonde eu vejo que assim me incomoda mais é na dificuldade de conseguir ter uma passividade ativa na TENEPS. Então é onde que eu vejo que é o cume desse controle de não conseguir. Eu chego até determinado ponto, mas aí não tem, não acontece uma passividade maior. Insistir. Você é moça, ainda tem muita coisa pela frente. Sim, não, mas eu digo assim, eu presumo que seja essa característica, esse trafar aí. Como é que eu posso trabalhar isso? Agora me conta, você é super protetora? Eu penso que já tive mais disso. Isso está. Já está melhorando, já começou bem. Agora, o controle. Existe uma expressão que eles usam em determinadas empresas, que é a controladoria. Uma das coisas mais antipáticas que tem, geralmente, é essa seção da controladoria. Você tem essa seção em casa? Tudo é uma coisa para a gente pensar. Em casa? Agora, olha, o que é que você acha? Como? Vamos perguntar para ele, o que ele acha? Dá um exemplo do controle dela. O exemplo do controle dela, assim, é tentar determinar tudo o que a forma, né, e o tempo em que os outros devem fazer as coisas. Esse é um exemplo, né? O outro exemplo é delegar e depois cobrar, porque não fez de um outro jeito. Depois de ter, olha, faça. Aí a pessoa faz, mas não faz do jeito que ela queria e que ela esperava sem ter falado. Sim. Isso é tipo de mulher. Nós tivemos a mulher líder, nós tivemos alguns casos desses no Instituto terríveis. A pessoa às vezes trabalhava no lugar anos e anos, não criava um professor. Porque todo mundo caía fora na hora que chegava perto. Porque ela queria que o professor fosse, no mínimo, igual a ela ou melhor. E a exigência era dela. Então, isso é um problema. Professora, a gente pode aprofundar um pouco, para entender um pouco mais a base desse controle? Eu já cheguei, assim, que é uma questão... A base que eu acho é o seguinte, insegurança... Você deve passar um ano sem controlar nada. E fala com eles que você não vai controlar, para ver o que vai dar. Vamos ver se vira uma mazorca, uma Porque loucura, eu vejo uma zorra. Eu entendo esse trafar como uma daí consequência. Você cala a boca deles todos. Ninguém pode falar mais nada. Não, eu não falo mais nada. Vamos ver o que vocês fazem. E como é que eu faço diante das silêncio, você anota entropias? Todos os erros dele, a data, o que foi. Depois de um ano, você mostra. Pronto. Um ano. Um ano.
Aí você vai corrigir. E eu vou deixar as coisas... vou deixar cair, vou deixar estourar. Deixa o barco correr, estourar, ver como é que fica. Entende? Porque assim vocês vão chegar no meio termo. Você está entendendo? Vão chegar no meio termo. Vão chegar a metade, vocês vão corrigir, a outra metade ela vai abrir mão. Então, fica no meio termo. Agora, faz aí uma temporada. Se você não quiser um ano, põe 6 meses. E vê o que acontece. Como agora vai começar um novo ano, eu quero lembrar que a partir do dia 1º do próximo mês é um novo ano. Sim. 2011. Então, começa por aí, que às vezes vai dar alguma ideia nova, uma luz maior no horizonte. Professor, a gente pode pressupor que o perfil controlador ele tem na base a sua insegurança? Você é o seguinte, você é muito certinha mesmo, realmente, você sempre foi. E outra coisa, a maioria de tudo que você faz, você está certo. Agora, o problema que está errado é a hora que você exige a sua disciplina que o outro tem igual a você. Isso aqui não dá. A prontidão, se você fosse exigir organização. Disciplina para a maioria aqui, hein? Onde é que nós íamos passar? Hein? Como é que ia ser? Vocês acham que eu ia viver até amanhã à tarde? Eu ia morrer aqui, alguma coisa ia acontecer comigo. Alguém ia acabar comigo até amanhã à tarde. Um acidente de percurso. Sabe? Macro pecado destrutiva até amanhã à tarde. O negócio não é fácil. A gente tem que abrir mão, tem que entender. Então, veja, seu ego, você pode exigir isso tudo. Os outros, outrem, nunca. Vai com calma. Você só expõe e vê. Alto, né? Agora, eu vejo que ela é assim nos detalhes. Que ela vem com tudo quanto é detalhe. E às vezes está tudo escrito. Ela sempre foi assim. Ela é boa nessas coisas de organização. Agora, sob esse aspecto, ainda falta aí um burilamento. Falta. Por isso que eu fui direto aonde dói mais. Aqui para você. Sabe o que é grosa, não sabe? Grosa? Aquela de lixar, assim, de limar? Não é essa lixa de unha, não. A grosa é maior. Se eu tivesse uma grosa, eu ia dar para você, porque essa aí precisa de grosa. Lixa de unha, não dá. Puxa. Dá grosa. É para pegar os processos de conceito, tendência, entende? Modo de ser, certos procedimentos. Tem que haver, passar a grosa. Uhum. Agora, outra coisa, se você for fazer e ficar mais quieta, você vai fazer a listagem dessa situação. Que a hora que você deixar, vai aparecer tudo. E outra coisa, qualquer coisa, existe um negócio chamado esparadrapo. Mete o esparadrapo na boca. Eu acho que isso precisa. Se você não falar nada, boca de siri. Tá. Está entendendo? Você tem que entrar na lei da mordaça. Fazer a mordaça, para ficar calado. Porque você vai supitar. Os primeiros dias é capaz de te dar até cólica intestinal. Olha bem lá, em primeiro lugar, vê se tem papel higiênico no banheiro. Tá. Por via das dúvidas. Olha se as toalhas estão no lugar. Sabonete no chuveiro, etc. Vê bem isso. Porque que vai subir pelas paredes, vai. Outra coisa. E eu não posso fazer, né? A hora que você decidir, tem que decidir. Não pode fazer negocinho. Não, mas só uma vez, só uma última vez. Não, não pode. É deixar, para ver o que é, porque senão não aprende. Agora, outra coisa. Você está vendo essa minha técnica, o que significa isso, né? Você não vai consertar você vai consertar o grupo. Porque quem está mais errado não é você. São aqueles que não seguem o que você pediu. Você está entendendo? Não é uma coisa óbvia, você não reconhece isso? É lógico, eles não querem que tenha controle. Então, veja, quem está precisando mais é o entorno, não é você. Agora, você tem que partir disso, tem que saber. Porque, de qualquer maneira, há um porém aí no seu caso, né? Precisava de burilar ainda alguma coisinha, está faltando realmente. Sempre ajuda. Muito obrigada. Agora, outra coisa.
Você vai ser transformada, depois disso, na rainha do lar, na rainha do cosmos, ídola, entende? Ícone de todo mundo lá. Eles vão reconhecer a sua situação, pouco a pouco. Aquilo que eles estão no vídeo... Olá, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso Prática da Meditação na IPEC. Até Constituição. E teve uma vez que foi o enumerador que chegou para mim e falou assim, ó, fala com eles para parar por agora. Durante 3 meses não pode fazer nada, nem interferir, para ver como é que fica. O povo cresceu. Então deixou por conta para ver como é que foi. Agora, é lógico, você, na sua casa não tem arma de fogo, né? Não. Então tá bom, porque isso é importante, porque não pode ter arma de fogo, porque senão o desespero pode levar a alguma tragédia. Entendeu? Porque na fase de levantar a poeira aí, eles não sabem o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer com muitos daqueles com quem você estabelece os critérios de organização. A hora que fica organizado agora, ó, reúne todo mundo e fala com todos de uma vez. Depois que você falar, você pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Faça agora, ou senão, se cale para sempre. Entende? Sim, nós vamos fazer as consignas. Hein? Vamos fazer as consignas para já... Olha o controle de novo. Para eu não fazer, porque às vezes eu posso não falar, mas aí eu vou lá e faço. Você só vai falar. Então eu vou ter que não falar, não fazer. E depois, você só pode falar respondendo as perguntas que fizerem. Tá. Se fizer uma coisa dessa, você pode estar certo, você vai melhorar todo mundo. Agora, ó, as mulheres que estão habituadas na liderança, não tem jeito. Vocês viram uma reunião que nós tínhamos, tinha uma pessoa assim, que a hora que eu fui falar, 3 vezes em seguida, a pessoa voltou atrás. Quer dizer, ela estava tão habituada que a gente falou, explicitou tudo. Umas 8 pessoas ouvindo, tudo da família. Mesmo assim, ela insistiu 3 vezes na mesma coisa. Ela não percebia que ela estava fazendo aquilo. Então, o que faz? Eu pedi para uma pessoa para escrever tudo o que aconteceu. Ela agora foi a um psiquiatra e levou o papel. Essa é um caso difícil, porque o negócio tem mais de 2 décadas desse jeito, e a situação é assim, campo de concentração. E ela é a carcereira. Está entendendo? Família, condições, tudo. Mas antes de acontecer, ela já fala tudo como é que deve ter e organiza. E qualquer assunto, entra em tudo. Agora, lá pelas tantas me pediram para entrar na história. Então eu reuni todo mundo que estava presente e a gente falou. Deu certo. A pessoa levou, então, a listagem para o psiquiatra. Ela está se tratando agora. Eu agora estou curioso para ver como é que ela vai chegar. Então vai ser a nova personalidade, entende? Vamos ver o que é que deu. Agora, é um caso desse, mas o caso dela ali é suave. Esse outro não, é difícil. Ele estava começando a ficar antipático com todo mundo da família inteira. Entende? A situação está precária. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 30 perguntas online, 38 votos presenciais e 1 voto online. Os recados de hoje: o Loche sobre o curso Balanço Existencial, a Fabiana sobre o curso Prática da Tridotação da Invex e o Gustavo sobre o Jornal da Cognópolis. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, dos dias 5 a 8 de março, então, de 2011, próximo ano. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, considerando seus erros, acertos, conquistas, omissões, e a partir daí, fazer um planejamento existencial.
essa vai ser a 9ª edição do curso, sempre ocorrendo nesse período do Carnaval. E esse ano, a temática central dele é autossuperação. Dentre as diversas atividades que nós vamos ter durante o curso, nós gostaríamos aqui de destacar algumas conferências. Por exemplo, Recim Proexológica com o professor Djalma Fonseca. Teremos também autossuperação através da dessomatologia com a professora Vera Hoffmann. Teremos também autossuperação no binômio Doença Física e Saúde Consciencial com a professora Bárbara Cioto, do Rio de Janeiro. Então, esses são alguns destaques para o trabalho que será realizado no curso Balanço Existencial. Contamos aí com a participação de todos. Obrigado. Olá, pessoal. Nós gostaríamos de convidar vocês aqui presentes e também o pessoal que está nos ouvindo a ir até o Rio de Janeiro fazer um curso muito interessante chamado Prática da Tridotação da Invex. Aproveitando o link da tertúlia de hoje, então, o objetivo é desenvolver o TRAFOR, do parapsiquismo, da comunicabilidade e... me esqueci o terceiro... intelectualidade, desculpa, isso. Parapsiquismo, comunicabilidade e intelectualidade. É o que está faltando para mim. Gente, o curso vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser muito interessante porque o curso vai ser dentro de uma universidade. Vai ser o primeiro curso ministrado dentro da universidade mesmo do Rio de Janeiro. Chama-se Universidade lá em Ipanema. A data é em janeiro, de 20 a 23 de janeiro de 2011. Outro ponto interessante desse curso é que nós vamos fazer o estudo da biografia de Leonardo da Vinci, dentro da tridotação. Estão todos convidados. Para mais informações é só entrar na página web da Ascenvex. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vim divulgar o Jornal da Cognópolis, que é o veículo de comunicação da CCCI em Foz, e é distribuído também para o Brasil todo. Se você quer divulgar a sua empresa, o seu trabalho ou outra iniciativa no Jornal da Cognópolis, envie e-mail para comercial@jornaldacognópolis.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Hipótese Evolutiva, eleito com 11 votos, a especialidade Evoluciologia. Obrigado a todos e até amanhã. Gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário da sua vida, considerando seus acertos, erros